Paz e graça, meus irmãos. E aí? Se a trombeta der som certo, quem vai sair e se preparar para a batalha, né? Vamos lá então, irmãos. Eu acho que muitos irmãos estavam esperando, né? Eu falar sobre a visão que eu tinha mudado ou tinha estudado, né? Sobre a última trombeta, tá? Lembra que eu falei num vídeo que existiam alguns irmãos pré-tribulacionistas que diziam para mim que a última trombeta de Apocalipse, ela não seria a última trombeta da qual Paulo estava falando, porque o apóstolo Paulo não tinha o Apocalipse, lembra? Então, conversando com um judeu, lembra que no vídeo eu fiz, conversando com um judeu, e ele não é um judeu que não estuda a palavra, tá? Ele tem livros, ele escreveu já livros, ele tem canal também, ele é um cara muito inteligente, ele é judeu, fala hebraico, tá? Fala muito bem. E estudando com ele é pré-tribulacionista, tá? E lembrando, para mim não esquecer, que é uma minoria de judeus que são pré-tribulacionistas, tá? A grande maioria dos judeus são pós, tá bom? Mas vamos lá, esse judeu é quase uma exceção, né? Um entre os poucos, né? Que são pré-tribulacionistas. E aí a gente estudando sobre a última trombeta, sobre trombetas. Na verdade eu fiz um estudo, eu estou já quase um mês ali estudando só sobre trombetas, tá? Quase um mês fazendo um estudo só sobre trombetas. E esse judeu, ele me ajudou muito a entender mais, até porque ele teve um entendimento muito grande, tá? Ele me ajudou muito a entender, e ele sendo pré-tribulacionista, tá bom, irmãos? Só que chegou um momento em que ele se sentiu acuado, tá? Ele sentiu que realmente, ele sentiu que não ia fechar o cálculo, aí ele foi para uma outra interpretação, e chegou um tempo da conversa ali que ele acabou dizendo que ele ia parar por ali a fala dele, ia meditar um pouco mais, porque ele viu que deu ruim, tá? Deu ruim, deu bom por um lado, que ele ensinou muitas coisas, mas ele mesmo acabou vendo que no final das contas não fechava o cálculo dele, tá? Até porque ele nunca tinha conversado com pós que tinha a nossa visão. Então, para ele conversar com pós da reforma, com certeza ele sempre conseguiria refutar os pós da reforma. E consegue, tá? Inclusive você que é pré-tribulacionista, que é pré-tribulacionista, que é da reforma, tu consegue refutar um pós aí da reforma com facilidade. Porque a visão deles é realmente. Agora, quando tu pega um pós da reforma e pega um pré-tribulacionista revisado, mais uma tunda o pré-tribulacionista vai dar no pós, porque o pré-tribulacionista revisado vai dar uma tunda no pós que é da reforma. Tanto o pré-tribulacionista revisado quanto o não revisado bate no pós da reforma. Eu concordo com vocês, tá bom? Mas quando tu vai para a igreja primitiva, e esse judeu ele não tinha conversado e com pessoas que tinham um pós, né, que é o nosso, que tem a visão mais voltada para os primeiros cristãos, então esse judeu ele começou a ter dificuldade porque ele viu que não era um pós da reforma. E aí ele foi vendo, ele foi parabenizando ali o estudo, parabenizando o assunto, porque ele estava vendo o quanto nós estava ali ciente da cultura dele, né? E ele foi parabenizando, ele achou muito legal. E chegou no final, quando ele foi colocar, né, ele deu as explicações, ele realmente usou, ele provou que a trombeta de Apocalipse, ela não poderia ser a última trombeta de qual Paulo estava falando. Ele provou e eu concordei com ele, tá? Eu concordo plenamente com ele, eu mudei minha visão, tá? Eu acreditava que a última trombeta seria aquela. Alguns pré-tribulacionistas já haviam me alertado sobre isso, e eu discordava, né? E hoje eu concordo com isso, tá bom? Então eu não tenho problema nenhum em mudar minha visão, tá? Até porque eu não defendo placa de igreja, placa de ministério, eu não defendo irmãos que pensam assim. Eu defendo a Bíblia, eu tô aqui para defender a Bíblia. Então
eu mudei minha visão e realmente eu creio numa coisa, que a última trombeta de Apocalipse e a última trombeta da qual Paulo estava falando, elas vão se conectar sim, tá bom? Elas vão se conectar. João não fez uma última trombeta e Paulo fez uma última trombeta, tá? Assim como se fosse desconectas, né? Elas não tivessem relação uma com a outra. Embora a última trombeta que Paulo está falando é uma e João está falando é outra, elas vão se casar no final da história, tá bom? Isso aí eu vou deixar bem claro já para mim não esquecer no vídeo. Mas, irmãos, esse judeu, ele realmente nos deu clareou mais os nossos olhos e ele também acabou clareando os olhos dele, tá? Ele reconheceu, tá? Ele reconheceu que a visão dele no final da história, ela ia fechar, ia dar ponto para o pós, tá? E eu lembro que nesse diálogo aí com um dos pastores, ele pediu para esse pastor, ele falou para esse pastor que esse pastor estava errado, o pastor não admitiu bem que estava errado, e eu dou ponto para o judeu, pré-tribulacionista, eu acredito que ele estava certo, tá bom? Eu acredito que ele estava certo na interpretação dele, que ele foi bom na interpretação dele, e acredito que o pastor ali estava errado, sim. E eu acredito que o judeu, sim, realmente, meditei bastante, eu acredito que ele estava certo. E que ele falar que a última trombeta de Apocalipse não é a última trombeta da qual Paulo estava falando, nota 10 para esse judeu. Eu acabei mudando, estudei muito aí, e estudei junto com ele bastante a fala dele. Realmente faz muito mais sentido, tá bom? Então, essa última trombeta aí, eu não vou mais falar do Apocalipse, que para mim ela é a última trombeta da qual Paulo estava falando, tá bom? Para os pré-tribulacionistas, uma nota 10 aí. Porém, como eu havia dito, esse judeu sendo pré-tribulacionista, ele teve que concordar que a última trombeta da qual Paulo está falando, ela dá pontos sim para o pós-tribulacionismo, tá? Porque a última trombeta que Paulo fala, e sendo ele um judeu, ele teria que falar sobre uma última trombeta da qual não existe uma possibilidade dessa última trombeta ela tocar para levar a igreja para ficar 7 anos no céu. Não existe. Isso aí é cultura, tá? E por isso que a maioria dos judeus são pós-tribulacionistas. Então quem quiser estudar mais sobre as trombetas, vai lá e medita, que vocês vão chegar a um cálculo que realmente, tanto pós aí, que você que é pós, que defende que a última trombeta é a última de Apocalipse, estuda um pouco mais, que nem eu fiz, que tu vai chegar a um cálculo que não é a última. Eu cheguei nesse cálculo, mas se tu quiser continuar com essa visão, amém, cada um tenha um pensamento, né, irmãos? Eu concordo que não é a última, tá? Tô aqui para dizer que eu concordo. E se algum vídeo que eu fiz anteriormente aqui no meu canal, vários vídeos que eu fiz, se eu falei que a última trombeta de Apocalipse é a última da qual Paulo estava falando, eu retiro, porque eu mudei a minha visão. E como eu disse no início, eu não estou aqui para defender placa, nem canal de YouTube, nem denominação, nem pastorado de alguém ou ninguém. Eu estou aqui para defender a Bíblia, tá bom, irmãos? E segundo a Bíblia, segundo o que eu estudei, eu acho bem melhor, eu acho que é bem mais correto a última trombeta de Apocalipse, ela não ser a última da qual Paulo estava falando, embora ambas elas vão ter uma conexão sim no final da história. Essa última trombeta, ela não tira, no caso, a igreja não sai antes do período tribulacional da terra. Outra coisa que eu quero falar aqui, aproveitando, é sobre a visão de alguns pré-tribulacionistas dizerem que no reino milenar, todos que se convertem ali no milênio viram igreja. Isso aqui isso eu vi pré-tribulacionista revisado falando. Outro erro é dizer que alguns pré-tribulacionistas dizer que no milênio os ímpios todos não vai existir, no caso no milênio, na vinda de Jesus, Jesus destrói todos, não existe ímpios. E aí no milênio ali, quem entra no milênio ali, não vai existir nações, não vai existir nações no milênio. Isso é errado, alguns pré fazem isso, dizem que no milênio não vai existir nações, tá? Só igreja, ou seja, que todos ali que vão se convertendo e vão virando igreja. Eu acho que está errado isso aí, e eu vou dizer o porquê que eu acho que está errado, tá bom? Isso eu vou dizer.
Sobre a última trombeta eu faço um outro vídeo para mostrar o porquê que eu passei a crer que a última trombeta da qual Paulo estava falando não é a última trombeta da qual João fala. Embora, repito, ambas vão se conectar no final. Mas Paulo estava falando sim de uma outra trombeta que não é a que João estava falando em Apocalipse, lá, 11:15, tá bom? E o porquê que eu creio que as nações ali no milênio, nem todos vão se converter e virar igreja, tá? Mas nações que entrarem no milênio serão salvas, pessoas que não colocarem marca da besta serão salvas e entrarão no milênio, certo? Só que não tem como todos serem igreja. Por que não tem como todos ser igreja? Porque olha só, a gente lembra que no final do milênio tem ali, alguns vão cercar o arraial dos santos, e aí desce fogo do céu e os elimina. Pode pessoas que faziam parte da igreja agora ser eliminadas? Não. Então tem nações no reino. A gente vê no milênio ali crescendo, tendo filho. Pode igreja no milênio nascer e ter filho? Não. Então a igreja já antes, quando Jesus vem, troca aquela roupagem, recebe um corpo incorruptível, imortalizado, a igreja ela não morre mais. Por isso que é imortal e incorruptível. Então não tem igreja cometendo pecado no milênio. A igreja também não vai precisar subir de ano em ano adorar em Jerusalém, como tem textos aí que provam que as nações subirão e adorarão ao rei de ano em ano em Jerusalém. Sabe por quê? As nações que não forem, não cairá chuva sobre elas, tá? Virá sobre elas a maldição. Então, pode a igreja ser amaldiçoada no milênio? Claro que não, a igreja já vai estar com o noivo, ela vai estar com o cetro, tá? Ela vai estar regendo as nações. Então, um erro de alguns pré-tribulacionistas é dizer que no milênio todo mundo virou igreja e não vai ter nações com corpo normal no milênio, que todo mundo se converte no milênio, vai se convertendo, vai virando igreja, vai errado. Outro ponto errado, eu vejo alguns pré-tribulacionistas falar, já vi pós-tribulacionistas falar essas mesmas coisas que eu estou falando agora aqui, tá? Pós da reforma, não é só pro pré isso aqui. Eu já vi alguns pós também falar e pré falar. As almas vão morrendo e vão subindo para o céu. Errado, ó. A ressurreição ela vai acontecer todos juntos, tá? Todos juntos. Não existe essa de subir uns primeiro, outros ficar aqui. Isso aí não existe. Ressurreição de um sobe, outros... Essas etapas aí, isso aí não existe. Tá? Pode estudar que vocês vão ver que isso aí não existe. A ressurreição se dará uma vez só, para todos. Todos igreja, a primeira, tá? A segunda ressurreição se dará depois de 1000 anos. Tá bom, irmãos? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas parabéns para esse judeu que diz que ele mostrou realmente que a última trombeta de Paulo não é a última trombeta de João, tá? Parabéns para ele. Eu gostei, estudei muito sobre trombetas, né? E hoje eu sei qual é que é a última trombeta. No próximo vídeo eu falo para vocês qual é a última trombeta da qual Paulo estava falando e mostro para vocês no próximo vídeo que não há possibilidade nenhuma da última trombeta que Paulo fala ela tocar e a igreja ficar lá no céu 7 anos e depois começar o período tribulacional aqui na terra. Não existe essa possibilidade. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Não quero mostrar agora para o vídeo não ficar longo. Eu já estudei sobre o assunto e vai ser bacana. Então, obrigado para os pré-tribulacionistas quando me falaram que a última não era a mesma que Paulo estava falando. Obrigado a todos vocês que falaram isso. E quero agradecer. E só que vocês vão ter um problema agora quando eu trazer a última qual Paulo estava falando, tá? E não é só eu que trago essa última aí, tá? Então não é só eu, é a Bíblia que traz e a gente vai ver realmente qual é que era a última. Aproveitando, tá? Outro ponto interessante que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui. Quando iniciar a última semana de Daniel, vai haver pessoas se convertendo ali no início da última semana de Daniel, quando começar a última semana de Daniel, os 3 primeiros anos e meio, vai ter possibilidade de pessoas se converterem ali e fazerem parte da igreja? Vai, eu creio que vai. Eu já criei, outrora que não. Hoje eu creio, tá? E eu vou usar um ponto aqui interessante para vocês, tá? Um exemplo. Iniciou a última semana de Daniel, os 10 reis lá se uniram, o chifre pequeno vai aparecer só depois dos 3 anos e meio dos primeiros, né? Nós temos então 7 anos que as 2 testemunhas estão profetizando. Ora, as 2 testemunhas têm poder para parar o céu, elas têm poder para também fazer com que
não chova, né, parar o céu porque não chova e que transforme água em sangue. Será que as duas testemunhas não vão ter poder para orar pelas pessoas que se voltaram para Deus, que estavam parados na fé, para elas serem avivadas, receberam o avivamento novamente, serem avivadas? Claro que sim. Dentre essas pessoas que estão paradas na fé, a gente sabe que tem pessoas que vão migrar para as trevas mais e mais. Quem está sujo vai se sujar mais ainda, e quem está limpo vai se limpar mais ainda. Então eu acredito que pessoas vão se converter novamente a Jesus, né? Elas vão se voltar novamente a Cristo quando elas ouvirem a pregação das duas testemunhas. Até porque, irmãos, eu creio que Jesus ele vai salvar as pessoas até o último suspiro. Não creio num Deus que vai salvar pessoas só um exemplo. Vou usar o exemplo da arca. Na arca de Noé, a salvação ela foi findada no momento que fechou a arca. Até a porta estar aberta, enquanto a porta estava aberta, as pessoas poderiam entrar. Então, salvação eu creio que até o último suspiro. Eu creio que aquela pessoa que morre hoje e está parada na fé, ela antes de morrer, se ela se arrepende dos seus pecados e ela fazia parte da igreja, eu creio que essa pessoa sim, ela é aceita por Jesus, né? Não só pela pregação da cruz lá, eu creio porque ela recebeu o Espírito e enquanto a vida há esperança de arrependimento. Eu não creio que uma pessoa que está desviada hoje e toma um sarandeio de tiro ali e ela se arrepende nos últimos minutos ali, se volta para Deus, eu não creio que ela vai ser lançada no fogo porque ela não cumpriu o seu ministério aqui. Eu creio que ela vai perder galardão, que ela vai ressuscitar no reino, mas ela vai ver que ela perdeu o galardão, mas que ela vai ser salva assim como igreja, porque ela recebeu o selo do Espírito. Então, na última semana de Daniel, eu creio que pessoas vão entrar e vão também serem seladas, né? Ou seja, pessoas que faziam parte da igreja, eu creio que elas vão continuar fazendo parte, elas não vão ser excluídas quando iniciar os 3 anos e meio, quando estiver ali ocorrendo os 3 anos e meio antes da manifestação do Anticristo. Eu creio que ainda as pessoas vão continuar se convertendo, tá bom? Mas não está escrito lá em Apocalipse 7, os 4 anjos, não danifiqueis a terra e o mar, né? Não danifiqueis até que selarmos os 144 mil, até selarmos, né? Só que a gente não pode esquecer que tem pessoas que faziam parte da igreja ainda, né? Que receberam o Espírito Santo e faziam parte da igreja e estavam paradas na fé. Por que elas não podem voltar? Será que Deus vai dizer assim? Será que as duas testemunhas vão dizer assim para elas? Vocês agora aí voltaram, mas não tem mais chance de salvação. Não adianta nem se arrepender. Ou seja, nem se transformar agora, nem vocês ser nação no reino. Não existe isso aí, porque se nós for colocar assim, nós mesmos vamos estar dizendo que as duas testemunhas estão paralisando pessoas de se converterem e ser salvas. Elas mesmas estão jogando essas pessoas no fogo, né? Se nós fizermos isso aí. Então eu creio hoje, tá bom? Cada dia Deus vai abrindo mais a visão da gente, né, irmãos? Eu creio que essas pessoas que faziam parte da igreja, elas vão voltar, retornar com a pregação das duas testemunhas e vão sim se converterem novamente, vão se voltarem para Deus, tá? E eu creio que vai existir nações do reino também, tá? Que vão ouvirem a pregação das duas testemunhas, vão se arrependerem e não vão colocar a marca da besta, porém não vão se converterem como as duas testemunhas, mas vão se arrepender. E o arrependimento é que te leva a tu ser salvo. E com o arrependimento e não colocando a marca da besta e as pessoas ali não fazendo o que é errado, eu creio que elas vão poder entrar no milênio, certo? Agora, dizer que não vai ter salvação para quem fazia parte da igreja na grande tribulação, no período tribulacional, eu acho um grande erro, tá bom? Eu acho um grande erro. E eu já vi pré-tribulacionistas defendendo que essas pessoas vão entrando no milênio e vão virando igreja. Eu também, no milênio. Virando igreja, eu acho um erro. Todos indo virando igreja, porque daí não vai ter quem é que vai governar, quem é que vai ser os reis sacerdotes, todos virar igreja, certo? E se todos virar igreja ali, já aconteceu a transformação dos corpos, né, no reino milenar, certo? Então assim, na última semana de Daniel ali, eu creio, no início da última semana de Daniel, eu creio que quem vai entrando ali, que fazia já parte da igreja, vai continuar fazendo parte da igreja. Quem não fazia parte da igreja, quem não recebeu o Espírito, quem não recebeu o Espírito na última semana de Daniel, eu creio que eles vão ser nações que vão entrar no reino milenar e vão ser abençoadas pela igreja no reino milenar.
e que ali ainda no reino, que aí na última semana de Daniel, nos 7 anos ainda, não ocorreu ainda a transformação dos corpos. A transformação dos corpos ela acontece somente quando Jesus vem, quando toca a última trombeta, tá bom? E então, para deixar um pouquinho mais tranquilo aqui a minha fala, para não deixar vocês muito confundidos, porque eu falo uma coisa e volto lá, vou pontuar. No início da última semana de Daniel, selou 144 mil, selou o número que é de pessoas que fazem parte da igreja. Começou a última semana de Daniel. Eu creio que tem pessoas que faziam parte da igreja, que vão se voltar para Deus e vão continuar também fazendo parte da igreja. Não vão ser excluídas ou ser jogadas fora ou vão perder salvação. Eu creio que elas entram e vão fazendo parte da igreja. As outras pessoas que não faziam parte da igreja, mas que ouvirem a pregação das duas testemunhas e gostarem e não colocarem a marca da besta e abandonarem seus crimes, seus erros, eu creio que elas só se arrependeram, né? Não se converterem, eu creio que elas vão entrar no reino milenário e vão ser nações do reino, tá bom? Então a gente nem todos vão se converter ao ouvir a pregação das duas testemunhas, tá bom, irmãos? Sempre foi assim na história. Mesmo o povo de Israel sendo na terra usado por Deus e milagres acontecendo, a gente vê que existiam nações que não seguiam eles. Mesmo vendo tudo, mesmo temendo o povo de Israel, eles temiam o povo de Israel, mas mesmo assim eles não se convertiam. Mas a gente vê pessoas que abandonaram os seus erros, pararam de fazer coisas erradas, né? Porque sabiam que sim, que vinha castigo sobre elas. Elas não se converteram, mas abandonaram, se arrependeram. A gente vê isso aí na história, a gente vê com os ninivitas isso acontecendo. Tá bom, irmãos? Então é assim que eu creio. Eu tinha que me posicionar na minha visão aqui. E não é só a minha visão, é a visão de muitos irmãos, tá? Eu já conversei com alguns pastores, já vi a visão deles sobre isso aí. Inclusive conversei com um pastor e vi ele mencionando essa visão, que ela é muito mais forte. E estou muito feliz por todo o entendimento que Deus tem me dado. Obrigado pelos irmãos que nos mandaram mensagem sobre o meu filho que faleceu. Infelizmente a gente tem uma igreja atualmente, irmãos, que ninguém pode mais ser provado, né? Alguns irmãos, tu é provado, eles já vão dizer que tu está em pecado, que Deus está te castigando, que isso e que aquilo. A nossa consciência está super limpa e a gente recebe o bem de Deus com prazer, e se o mal vir a gente recebe também, porque a gente está aqui para fazer a vontade de Deus e não para sair murmurando das provações. Se fosse assim o caso, então Jó, quando perdeu seus filhos, não podemos dizer que Jó era um servo de Deus, certo? Claro que sim, Deus castigou pessoas e perderam filhos também por pecados, isso a gente também concorda. Não é o nosso caso aqui, a gente está tranquilo, fazendo a obra de Deus, mas infelizmente hoje a gente vê uma igreja em que se tu não é próspero e se tu é provado, tu acaba sendo visto como uma pessoa que não está andando nos caminhos de Deus. Isso não é verdade. Tu pode ser uma pessoa pobre, tu pode ser uma pessoa provada e aprovada por Deus, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, obrigado a todos e até o próximo vídeo que eu volto falando sobre qual é a última trombeta de qual Paulo estava falando. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.